Constituição do condomínio e suas irregularidades. Veja, a constituição do condomínio, eu tenho que partir da regra geral, que é: eu instituo o condomínio, quando eu registro lá em cartório por condomínio edilício, por ato entre vivos ou testamento, registrado em cartório de imóveis, devendo constar naquele ato, além do disposto em lei especial. Aí eu tenho que ter o quê nessa convenção? Eu tenho que ter a propriedade exclusiva, tem que ter a propriedade comum, tem que ter a fração ideal, que a gente já falou bastante da fração ideal, e o fim a que se destinam. Ou seja, lá na convenção vai ter se é residencial, se é comercial ou se é misto. Os dois. Vamos dizer assim, ou os dois, né? Pode ser os dois, Gabriel, pode ser misto? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas ele tem que colocar o fim a que se destinam. Beleza. A finalidade do condomínio é muito importante, então, que haja essa definição de uso residencial ou não, porque isso daí vai fazer com que depois o síndico coíba aquilo que deve ser coibido, como, por exemplo, se o condomínio é residencial, não pode ter utilização com outra finalidade, por exemplo, comercial. Ah, Gabriel, mas hoje em dia os condomínios comerciais, o síndico libera lá a constituição de PJs dentro desse condomínio. Bom, existe vamos dizer assim, uma brecha nisso, que se você for usar como um escritório de contato, não ter circulação de pessoas, né, não atrapalha a vida condominial como residência. Então, a princípio, o síndico não teria nenhum impedimento né, em sua essência para poder, vamos dizer assim, restringir a utilização desses apartamentos ou casas para essa finalidade. Agora, a partir do momento em que você quer montar uma panificadora ali, colocar uma placa e aí sim começar a atender gente e que inclusive vem de fora do condomínio, aí pode ter um problema, vamos dizer assim, uma situação que não foi desejada pelo condomínio com a finalidade de comercializar alguma coisa. Então, esse é o ponto que você tem que ficar ligado. Tá? E o síndico, ele é responsável por coibir, por fazer cumprir a norma do condomínio. Então, o síndico que sempre deparar com uma situação dessa, ele tem que fazer cumprir a norma do condomínio. Tá? E aí é aquele negócio, né? Por isso que o síndico muitas vezes faz vista grossa algumas coisas para evitar tanta confusão, mas ele deveria coibir isso daí. Bom, é de vital importância normalmente porque pode caracterizar desvio de uso por parte do proprietário ou possuidor. Então, o ato constitutivo pode especificar, por exemplo, que trata de unidades destinadas a clínicas médicas, consultórios. Eu posso montar um condomínio só de consultórios médicos. E aí é bem destinado, ou, por exemplo, para a terceira idade. Também é possível fazer isso. Tá? Bom, outra premissa de condomínio está aí, né? A instituição do condomínio edilício opera no registro competente do cartório de registro de imóveis, ou seja, não é no cartório de títulos e documentos, não é, vamos dizer assim, um simples documento que você faz lá, reconhece a assinatura e está tudo certo, não é isso. Eu tenho que ter o registro no cartório de registro de imóveis. Por 2/3 das frações ideais. E 2/3 das frações ideais, gente, é a soma daquelas metragens lá que a gente viu, da propriedade exclusiva e da propriedade comum. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder ilustrar isso, né? Como é que ficaria isso na prática quando vai instituir um condomínio, né? Por exemplo, João constrói um empreendimento com 10 sobrados, com uma via de acesso, sendo obtidas as seguintes frações ideais. O primeiro sobrado, ele tem uma fração ideal correspondente a 760 metros quadrados, o segundo 784, o terceiro 808, o quarto 803, e assim vai sucessivamente até chegar lá no 10º, que ele tem uma metragem maior, que é 1.000 metros quadrados. Bom, o João vende as unidades 5 a 10 para José. 5 até a 10 ele vendeu para José, Pedro, Paulo, Afonso, Maria e Ana. Então o que eu teria que fazer aqui é anotar, né? A 5 vai para José, a 6 vai para o Pedro, a 7 vai para o Paulo, a 8 vai para o Afonso, a 9 vai para Maria e a 10 vai para a Ana. Se eu quiser anotar aqui, posso anotar essas informações. José, Pedro, Paulo, Afonso, Maria e Ana. Então eu anoto aí o nome de cada um. E da 1 a 4, se o João é o detentor da propriedade como um todo,
A1, A2, A3 e A4 ficou sob propriedade do João. Então, o João ele é dono da 1, A2, A3 e A4. E é o que acontece na maioria dos casos. Ou seja, a incorporadora, que é o... Poderia falar aqui que é o João, entendeu? Ele vende, né, as outras e fica com uma parte dessas unidades. Então, ele fica com a 1, A2, A3 e A4. Nesse caso, a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: qual o quórum necessário para constituir o condomínio das 10 unidades? Qual o quórum necessário para constituir esse condomínio? Então, aí, em primeiro lugar, a lei tinha dito lá que é 2/3 das frações ideais. Não é 2/3 dos condôminos, é 2/3 das frações ideais. Eu preciso ter... Como é que eu faço essa conta, Gabriel? 2/3 das frações ideais. Eu vou ter que somar tudo isso aqui, ó. Vou ter que somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 10. Quantos metros quadrados de fração ideal deu aqui? Quantos? E aí, eu vou até abrir minha planilha aqui para a gente ver isso daqui a pouco. É possível construir um condomínio sem João? Será que, por exemplo, o José, o Pedro, o Paulo, Afonso, Maria, a Ana, que é das 5 até a 10, se eles quiserem construir o condomínio para ratear as despesas e incluir o João na jogada, eles podem construir sem o João? Será que consegue? João, José, Maria e Ana podem construir um condomínio? Então, aí o João teria as 4, né, que é o nome dele. O José teria 5. A Maria teria 9 e a Ana teria 10. Somando esses aí, será que dá para construir um condomínio? Mas vamos ver aqui agora, que eu vou até abrir aqui uma planilha para explicar para vocês isso. Inclusive, isso aqui vai servir para outras coisas, tá? Para outras regras que a gente vai ver de despesa também. Bom, olha só. Aqui eu coloquei amarelo aqui para vocês. Proprietários: João, da 1 a 4. O José, o Pedro, Paulo, Afonso, Maria, Ana ficaram com a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. O que eu fiz aqui? Ó? Perceba que eu coloquei as frações ideais de cada um, né, nessa planilha, nessa tabela, e eu somei todas as frações ideais aqui. Ó. Somei todas as frações ideais nessa planilha. Então, dá aqui 8.753 metros quadrados de fração ideal. Bom, se eu pegar, dividir 760 pelo total da fração ideal, eu vou encontrar a proporção da unidade 1. Se eu fizer 784 dividir por 8.753, eu vou encontrar a proporção da unidade 2. E assim sucessivamente. Perceba que aqui a minha fórmula é 760 dividido pelo total. Depois eu tenho o quê? O 784 dividido pelo total. E assim vai. Todas elas divididas pelo total. Perceberam que aqui, ó, tem uma variação. Aquela que tem a fração ideal, a proporção é menor, 8,68. E a Ana, ela tem uma fração ideal maior. Então, ela vai ficar com 11,42 de proporção. Certo? Mas, enfim, vamos às respostas, né? As respostas do exercício. As respostas do exercício, a primeira pergunta que eu faço ali é a seguinte: qual o quórum necessário para constituir o condomínio das 10 unidades? O quórum necessário é a soma de todas as frações ideais, 2/3, né, dessa soma dessas frações ideais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo isso aqui e vou aplicar 2/3. Quanto que dá 2/3 disso? Então, eu vou abrir aqui. O que eu tenho de soma dá 8.753 metros quadrados. E 2/3 das frações ideais, a soma aqui dividido por 3 vezes 2 vai dar 5.835,33 metros quadrados. Então, eu preciso de 5.835,33 metros quadrados de proprietários dessas unidades aqui que assinem o documento de constituição do condomínio, de instituição do condomínio, para poder submeter ao cartório. Tá? Bom, aí a outra pergunta que a gente faz lá... Opa, acho que eu não tinha compartilhado. Deixa eu compartilhar aqui agora para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. 2/3 das frações ideais
que é o quê? 5.835,33. Esse aqui é o quórum necessário para a constituição do condomínio. Então, 2/3 das frações ideais, 5.835,33. Daí a outra pergunta que a gente faz lá é a seguinte: é possível constituir o condomínio sem o João? Sem o João, será que consegue? Então, sem João, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todas as frações ideais aqui, ó, do José, do Pedro, do Paulo, do Afonso, da Maria e da Ana, que são essas metragens aqui. Quanto que vai dar? Vai dar 5.568. Aí qual que é o quórum que a gente precisa para poder constituir? 5.835. Consigo constituir o São João? Não. Não vou conseguir constituir São João. Não vai dar. Negativo. Não deu. Agora, a outra pergunta que eu faço é: o João, o José e a Maria e a Ana, se eles resolverem constituir o condomínio e assinar a documentação da instituição do condomínio, consegue constituir o condomínio? Bom, vamos ver aqui. Então tem lá. O João tem 4, né? Então ele vai ficar da 1 até a 4. Então já ajuda bastante. O José ele vai assinar por cada uma das unidades dele, tá, gente? O João. O José tem a 5, que é 859 metros quadrados, a Maria tem 970 e a Ana 1.000. Então, somando, dá 6.014. Consigo constituir o condomínio só com esse pessoal aqui? João, José, Maria e Ana? Sim. Sim, possível. É possível. Porque tem o quórum, né? Não, aqui não. Não respeita o quórum. Então, gente, e aqui o quórum necessário. Esse é o quórum. Quórum obrigatório para constituir o condomínio. Vocês perceberam aí que eu tenho esse quórum para poder observar. Poxa, Gabriel, entendido então. O que acontece na prática? Na prática, muitas vezes o que acontece? No lugar do João aqui, ó, é muito comum que haja uma incorporadora. Tá? Eu dei o exemplo do João, mas poderia ser uma incorporadora. E a incorporadora, né, ela muitas vezes ela pode ter todos os apartamentos quando ela não vendeu nenhum, né? Se ela não vender nenhum, ela é proprietária de todos. Concorda comigo? Então, se ela fosse proprietária de todos os apartamentos, é muito comum que a incorporadora ela mesma registre vamos dizer, a convenção no cartório, porque ela tem os 2/3. Aqui depois eu vou até apagar, vou voltar ao meu exemplo original, mas digamos que a incorporadora aqui, ó, fosse dona de todas essas unidades aqui, ó. 6.783 metros quadrados, da 1 até a 8. Bom, vocês concordam comigo que 6.783 metros quadrados é maior do que 5.835,33, que é o quórum obrigatório? Sim. O que acontece? A própria incorporadora, ela acaba registrando a convenção no cartório de imóveis, porque ela tem o quórum suficiente para poder constituir sozinha. Então ela pega lá e consegue registrar isso no cartório. O problema é quando ela faz isso, e é muito normal, é muito comum acontecer isso, quando ela faz isso, ela não consulta os moradores do futuro ou de quem vão morar ali no futuro, mas não vai consultar. Por isso que existe o copia e cola, né, gente? O que a incorporadora faz? Ela faz o copia e cola do outro condomínio, que é o antigo empreendimento dela, e traz para o atual. Só que os moradores do atual são totalmente diferentes do antigo condomínio. E as necessidades do condomínio atual são diferentes do condomínio lá do bairro tal. Tudo diferente. E aí é que acontece essas travas. Por quê? Porque quando você tem uma convenção que foi copiada e colada e não foi pensado na situação daquele condomínio, aí você fica costumo dizer que é travado
naquela convenção totalmente equivocada, totalmente inapropriada. Porém, para alterar essa convenção, eu preciso de 2/3 também. Preciso de 2/3 para poder alterar essa convenção. E aí, gente, aí é mais difícil mesmo. Poxa, Gabriel, na prática, eu não falei aqui dessas outras colunas E, G, E e F, G, né? Então vamos falar aqui agora. Então, se eu for fazer rateio de despesa, nós vamos ver depois o rateio de despesa com mais detalhes. Eu vou até voltar nessa planilha aqui para explicar lá um pouquinho melhor, com mais detalhes. E casos práticos. Olha só. Aqui eu tenho despesa, digamos que no mês eu tive uma despesa de R$12.000, entre folha de pagamento, despesas de manutenção, jardinagem, não sei o que, tal, deu R$12.000. Aí, tem condomínio que eu já vi que ele faz o seguinte, pega esses R$12.000, divide por 10. Se eu dividir R$12.000 por 10, vai dar 1.200 para cada um. Cada um paga 1.200, tá lindo. Só que essa forma de distribuição aqui, ó, é a forma de rateio ordinário, por unidade. Que é? Como assim, Gabriel? Eu vou dividir por unidade. Só que isso tem que estar onde? Na convenção. Qual que é a forma de rateio de despesa por fração ideal? O rateio de despesa por fração ideal é você pegar e dividir esses R$12.000 aqui, ó, por esses 8,68, na proporção de 8,68. Aqui a unidade 1, que antes estava o João lá, né? Vou até voltar aqui, né? Porque a gente poder dar um nome aos bois. O João vai pagar da unidade 1 um boleto de R$ 1.041,93. E a Ana, que tenha o imóvel com a fração ideal maior, ela vai pagar o boleto do condomínio de R$ 1.370,96. Olha só a diferença que está dando aqui. Está dando uma diferença absurda. Imagina o seguinte, que você comprou o apartamento do João ou comprou a unidade do João. E você tem a menor fração ideal entre todos. Então, a sua contribuição ela é menor, de regra geral. E você passa 5 anos pagando 1.200. Ou seja, você pagou, durante todo esse tempo, você pagou aí 158,07 a mais todo mês. É justo isso? Não. Será que você poderia entrar na justiça para dizer o seguinte, olha, eu paguei mais do que era devido, porque o que diz a norma é que eu devo pagar sobre a fração ideal. E nós vamos procurar interpretar isso depois com mais detalhes. Tá? E aí eu paguei durante 5 anos, 5 vezes 60 meses vezes 158, mais as correções, dá R$9.000 aqui, ó. R$9.000 acumulado. Fora o daqui os próximos anos, que ele vai também economizar. Certo? Então, ou seja, existe um risco enorme para quem faz contabilidade, para quem faz administração de condomínio, de interpretar mal esse rateio. Num sistema de contabilidade ou num sistema de administração de condomínio muito bom, aí tem vários sistemas aí que podem auxiliar vocês. Pode ter o condomínio 21, tem até os próprios sistemas de contabilidade que hoje tem um módulo só de condomínio, né? Gente, tem muito sistema bacana aí. Se o seu sistema ele permite que você coloca a fração ideal de cada unidade, poxa vida, já está bom demais. Porque ele vai fazer o cálculo automático, né? Você coloca a despesa de R$12.000 lá, você lança as despesas de R$12.000 e automaticamente ele vai fazer essa divisão aqui, ó, essa proporção. Seria lindo, maravilhoso se ele faz isso. Agora, Gabriel, meu sistema não faz isso não. Meu sistema não faz isso não, Gabriel. Eu tenho que fazer tudo manual. Ixi, se você faz tudo manual, é complicado. Vai ter que fazer uma planilha assim e fazer um manualzão da planilha. Tá? Mas a essência é isso daqui. Ah, Gabriel, eu preciso saber se o meu sistema está fazendo certo. É justamente isso. Onde está o problema? Você parametrizar o sistema de uma maneira totalmente equivocada. E é isso que eu não quero para você. Eu não quero que você parametrize o sistema, por exemplo, 1.200 para cada um,
interpretando equivocadamente a norma. Eu quero que você interprete isso certo. Gabriel, mas o meu condomínio diz que o rateio será por unidade, será por forma ordinária. Ah, tá. Então, se ele diz isso, então tudo bem. Então tá lindo, então faz 1.200 para cada um. Aí você vai fazer o quê? Lá no seu sistema vai ter que informar algum lugar lá que o rateia por unidade e divide por 10 aqui, nesse caso. Sabe? Então, basicamente é isso. Né? Basicamente é isso que você tem que se preocupar mais, né? E depois eu vou falar de taxa fixa, taxa rateio, né? Como é que funciona essa questão aí da taxa fixa, taxa rateio, tá? Beleza, gente? Essa planilha aqui, Gabriel, só disponibilizar a planilha pra gente, porque eu gostei dela só pra gente poder entender mais essa situação. Eu vou subir essa planilha. Acho que amanhã eu já subo essa planilha para vocês. Podem ficar tranquilos. No máximo até amanhã eu já subo ela lá na plataforma para vocês. Tá legal? Bom, alguma dúvida em relação a essa questão das frações ideais? Tá tudo certo aí com vocês? Eu espero que sim, tá, gente? Pelo amor de Deus, estão muito quietinhos. Estão muito quietinhos. Não? Ô, Gabriel, Diga. Quem tá falando aí? Oi, é o Renan. Ô, Renan, manda lá, meu cara. Só uma coisa em relação à aprovação lá aquela aprovação inicial do que precisa de 2/3, né? Aham. Da convenção. Ela é feita numa reunião inicial que seria tipo uma assembleia? Seria tipo isso? Seria uma assembleia, seria feito uma ata da assembleia de ata de constituição do condomínio, a de instituição do condomínio, né, que a gente diz, né? Seria uma ata de instituição do condomínio, exatamente. Certo, o pessoal ia se reunir e faria essa É. aprovação da convenção Na inicial. prática, Renan, sabe o que acontece? Existe vamos dizer assim, assinatura de uma instituição de condomínio da própria incorporadora, tá? A incorporadora, ela delibera pela instituição do condomínio, porque ela é detentora de todas as unidades, digamos, né? E aí acaba conseguindo fazer o registro no cartório de imóveis apenas com a assinatura dela de instituição de condomínio, já que ela no próprio ato ela diz, né, que ela detém as unidades, todas ou 2/3 das unidades, ou mais de 2/3 das unidades. Então acaba sendo, digamos que na prática, acaba não ocorrendo essa assembleia muitas vezes, tá? Acaba não ocorrendo a assembleia. Porque o objetivo da assembleia, numa constituição a instituição de um condomínio, é estabelecer as regras que seriam convenientes a todos, sabe? Seriam convenientes a todos, mas na prática não acontece isso, infelizmente. Tá? Certo. Vem o copia e cola para você, viu, Renan? Você já tem algum condomínio aí, você sabe que vem um copia e cola, né? Não, com certeza. Sem dúvida. E aí a bucha, né? Porque acaba com essa copia e cola, acaba travando o seu trabalho. Porque tem muita coisa ali, você fala assim, nossa, meu Deus do céu, de onde tiraram essa cláusula aqui na convenção? Que nem existe isso no condomínio. Precisa Tem fazer um algum caso monte de assim? alteração futura, né? Aí para você alterar precisa de 2/3. Aí, tipo, tem coisa que nem existe no condomínio, tem uma cláusula disso lá. Meu Deus do céu, pra você tirar aquilo lá, você precisa de 2/3, sabe? Então, assim, é assim que acontece na prática, né? Na prática a gente sofre com um pouco disso. Beleza? Certo, obrigado. Nada. Gabriel, Opa, se me permitir, opa. no caso, falando da hierarquia da legislação, né, Aham. dos condomínios. E no caso, tu está falando do 2/3, que é Código Civil e tal. Mas e se a convenção coletiva prevê que tem que ter unanimidade de presentes dos condôminos para alteração de estatuto? Com essa questão da hierarquia, 2/3, no caso, que o Código Civil estaria valendo mais do que a convenção de condomínio. Uhum. Tendo 2/3 e alterando a convenção, o condomínio estará seguro ou poderá haver alguma discussão em função de não cumprir o que está contido no estatuto, na convenção? Entendi.
Deixa eu pegar aqui a disposição, que eu vou até abrir no Código Civil para responder a sua pergunta, Mauro, né? Já que é uma situação que vai depender dessa redação aqui que eu vou compartilhar com você. Peraí. Estou até com ela aqui, ó. 1351 do Código Civil, tá? Então, 1351 do Código Civil depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, a alteração da convenção. A mudança da destinação do edifício da unanimidade depende da aprovação, ou da unidade imobiliária, depende da unanimidade. Veja, como é que eu interpreto isso? Eu interpreto, sim, que nesse caso aqui, ó, quando o Código Civil, ele fala 2/3 dos votos dos condôminos, ele não fala assim, salvo disposição encontrada na convenção. Né? Ele não fala isso, salvo disposição encontrada na convenção. Tem alguns casos aqui que ele fala. O rateio é uma dessas situações que ele fala, o rateio. O rateio, ele fala assim, o rateio será na fração ideal, que é o 1331, salvo disposição em contrário. Eu vou pegar ela aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó. 1336. São deveres dos condôminos. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário, na convenção. Veja, no que diz respeito a despesas, ele permite que a convenção fale de maneira diferente, estipule um quórum específico. No caso da alteração em si, certo? Por mais que ele coloque unanimidade, eu vejo que a lei está acima dessa previsão aí. Tá? Nesse caso, eu vejo que é possível alterar a convenção por 2/3. A não ser por algum quórum especial de unanimidade, como no caso mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Aí dependeria da unanimidade, sabe? Mas do contrário, eu vejo que é possível sim para alterar por 2/3, porque nesse caso entraria na hierarquia de normas e caberia sim vamos dizer assim, alteração com esses simples 2/3. Simples 2/3 que não é tão simples, né? Tá? Eu entendo assim, viu, Mauro? E argumentando para você por que eu vejo assim, porque não tem aquele salvo ali, depois do 1351. Perfeito. Beleza? Valeu, obrigado. Nada. Já tá difícil com 2/3. Imagina a unanimidade. Aí realmente fica difícil. Tá? Unanimidade é praticamente impossível, né, alterar a convenção. Veja, Mauro, tem argumento para derrubar, né? Tem argumento para poder seguir com 2/3. Eu vejo que tem argumento, é forte esse argumento. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então vamos lá. Vamos lá, porque aqui tem bastante coisa para falar ainda. Bom, eu acabei falando desse caso aqui, no caso do rateio, da convenção, da constituição do condomínio, etc. Né? E aí nós vamos seguir aqui agora, assim. Gabriel, tem uma situação de um condomínio que ele realizou a rateio das despesas durante anos, todavia verificou-se no ato constitutivo não for alcançado o quórum legal para aprovação da convenção, ou não for registrado no cartório, que é uma irregularidade. Digamos que ele aprovou a convenção por 1/3 e passou no cartório. Digamos que o cartório aceitou na época. Na época não passava tudo, é tanta coisa que passa no cartório, às vezes não observa a regra, ou não foi registrado no cartório. Isso aqui é uma irregularidade. Existe a possibilidade de algum proprietário questionar a exigibilidade dessas cobranças, no sentido de falar assim, será que ele pode falar que não vai pagar a despesa de condomínio porque ele não, digamos, porque não foi registrado no cartório ou porque não respeitou o quórum? Gente, quando o cara não quer pagar, ele vai até o STJ ou o STF, ele vai dar um jeito para não pagar. Ele vai encontrar um argumento para não pagar. E a primeira coisa que vai fazer, vai verificar. Você acha que teve alguém que buscou isso? Sim, teve alguém que foi atrás disso. E aí entrou na justiça para não pagar, Gabriel, com base nisso, porque tinha essa irregularidade? Sim, entrou na justiça. Como é que a jurisprudência se posiciona nesses casos, né?
jurisprudência, no caso, algumas decisões majoritárias relacionadas a condomínio. Olha só aqui, ó. Aqui é uma decisão do TJ que cobrança de rateio de despesas, situação irregular do condomínio, edilício deitado ainda não instituído, inobservância do quórum estabelecido pelo 1333 do Código Civil para aprovação da convenção, irregularidades que não afetam o dever do condômino de pagamento das quotas condominiais, por estar configurado condomínio de fato. Na verdade, o que acontece? Não existe o condomínio de direito, porque não observou o quórum necessário, mas existe o condomínio de fato. E se existe condomínio de fato, é dever de todos os proprietários beneficiados ratearem as despesas referentes aos serviços prestados pelo condomínio. Porque se não fizesse isso, ele diz aqui que seria um enriquecimento sem causa. Aquele condomínio que deixa de pagar, ele estaria enriquecendo sem causa. E não é justo isso. E essa é uma decisão também específica no caso de inobservância de quórum, porque não registrou no cartório com o quórum necessário. Aí outra situação ele nem registrou, ele tem ali o quórum, porém não registrou no cartório. Só tem um documento que está engavetado. Certo? Esse é mais comum também. Esse é mais comum porque tem uns condomínios antigos que eles fizeram, vamos dizer assim, o condomínio, mas não registraram no cartório. A ausência de registro da convenção de condomínio não desobriga os condôminos, eis que a mesma é obrigatória entre estes. O registro da convenção condominial, na verdade, apenas imprime validade contra terceiros, ou seja, ele só vai ter validade, ele só vai imprimir validade contra terceiros, ou seja, aqueles que se relacionam com o condomínio. Porém, né, nesse caso, o que diz? Se algum condomínio não quiser pagar, vai continuar pagando a contribuição, porque isso também seria enriquecimento sem causa, né? Mesmo que ele não tenha registrado no cartório de imóveis. Essa validade é só contra terceiros, não internamente do condomínio. Então, essa é uma situação também que eu tenho que lembrar, que é um ponto favorável para os condomínios. Por exemplo, a administração condominial é favorável que tenha isso, sabe? Muita gente me pergunta assim, Gabriel, e agora? O que eu faço que eu estou com uma situação irregular? O ideal é regularizar. Né? Procure regularizar. Mas se não conseguir regularizar, sabe das consequências e como se defender. Tá? STJ, súmula 260 de 2002, aqui a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Então, o que acontece? Como existiam muitas demandas no judiciário, o STJ acabou fazendo essa súmula. Né? De tanta gente que buscou na justiça seus direitos lá, para não pagar, que talvez, mas o que o judiciário disse? Não tem que pagar sim, mesmo que não tenha registro. Bom, inscrição no CNPJ. A inscrição no CNPJ, a IN 1863 de 2018, ela regulamenta a inscrição no CNPJ quando eu faço essa instituição do condomínio. Então, é obrigado a ter inscrição no CNPJ hoje? Sim, é obrigado a ter inscrição no CNPJ. São também obrigados a se inscrever no CNPJ os condomínios edilícios, conceituados nos termos do artigo 1332 da Lei 10.406 e dos setores condominiais na condição de filiais. Eles criaram aqui em São Paulo uma espécie de filial de condomínio, que aí, ainda que haja esses setores na condição de filiais, não deixa de ter obrigado a tirar o CNPJ. Tá? Então, veja, então são obrigados a se inscrever no CNPJ e não tem assim opção, só se tiver que pagar imposto, Gabriel, que tem que tirar CNPJ. Antes, lá da IN de 2011 para trás, existia aí essa previsão, né, de que só era obrigado se tivesse alguma obrigação tributária. Como ele não tinha, se ele de repente não tinha que fazer retenção, não tinha nada de obrigação tributária, não estava obrigado. E aí muita gente ficou sem tirar esse CNPJ, muitos condomínios ficaram sem tirar esse CNPJ durante muito tempo. Então eu vejo algumas situações que o pessoal vem regularizar hoje, às vezes, sabe? Que não tem CNPJ, tinha que ter, até porque tem algumas obrigações acessórias da Receita Federal que ele tem que entregar. Então, fica ligeiro. Da Receita, da Previdência, que tem que entregar. E tem que ter o CNPJ. Bom, quando for tirar o CNPJ, aqui é um ponto muito importante. Quando for tirar o CNPJ, você vai colocar lá na DBE, natureza jurídica a ser selecionada no preenchimento da FCPJ. Tem uma natureza jurídica específica, 308.5.
Condomínio edilício. Cuidado, porque eu já vi o pessoal colocar aqui 3999. Natureza jurídica 3999 é associação privada. E associação a gente viu que não é condomínio. E a gente vai ver mais para frente aí que as obrigações acessórias, a tributação e a contabilidade da associação é totalmente diferente. Se você colocar 3999, vai, por exemplo, gerar uma DCTF em atraso, vai gerar algumas obrigações acessórias ali para a associação fazer. Ah, Gabriel, mas não é associação, é condomínio, porque tem síndico. E eu coloquei o código errado. Então, se você colocou o código errado, mesmo sendo condomínio, então abre um processo administrativo na Receita Federal para poder ajustar isso, para mudar para 308.5. Senão ela vai te cobrar algumas obrigações aí a mais. Tá? Pessoa responsável pelo CNPJ. No caso aqui é o administrador ou síndico. Tá? O administrador ou síndico é a pessoa responsável pelo CNPJ. Em 99% dos casos vai ter um síndico. Tá? Mesmo que tenha uma administradora, né? Mesmo que tenha uma administradora. Código da Atividade Econômica, CNAE. O CNAE tem um específico também, que é 81.12.500, condomínios prediais. Tá? Data do evento. Aqui é importante, talvez o que mais causa confusão é esse daqui. A data do evento é a data do registro da convenção. Gabriel, onde você tirou essa informação? Lá na IN 1863. Tá? Lá nos anexos da IN vai ter essas informações. Data do registro da convenção ou da assembleia que deliberou sobre a inscrição no CNPJ. Tá. Olha só que interessante isso aqui. Veja, a regra geral é a data do registro da convenção. A Receita Federal, ela traz uma possibilidade de você fazer uma assembleia e deliberar sobre a inscrição no CNPJ. Digamos que esse condomínio não tinha CNPJ até hoje, e aí estava parado lá. Só que o registro do cartório foi lá em 1900 e bolinha, e até hoje não tiraram o CNPJ. O que a gente recomenda para o pessoal fazer? Se você tirar com o CNPJ lá de trás, pode ser que caia algumas obrigações acessórias, e a Receita Federal vem te cobrar algumas multas. Né? Então o pessoal não quer isso. Então aí a recomendação é utilizar essa opção de fazer uma assembleia e deliberar pela inscrição no CNPJ. Como é que é feita essa assembleia? Faz a assembleia, chama os condôminos, assim, olha, nessa assembleia a pauta é a deliberação para inscrição no CNPJ. Pronto, aí delibera, faz a ata e através desse documento a gente vai pedir a inscrição do CNPJ para a Receita Federal com base nessa data. Por que é interessante utilizar essa data? Para não ter problema com atraso de obrigações. Então é uma estratégia aí, tá, gente? É uma brecha. Porque se for pedir com data de 1900 e bolinha, você vai ver o que vai acontecer. Convenção do condomínio. Aqui é o seguinte, aí vai ter que separar o documento, que é o documento de instituição do condomínio. E o que a Receita Federal pede como documento de instituição do condomínio? A convenção do condomínio registrado no registro de imóveis, acompanhada da data da assembleia e da eleição do síndico, registrado no registro de títulos e documentos. Esse RTD aqui, ó, é registro de títulos e documentos. Tá? Convenção do condomínio registrada no registro de imóveis, que é a cartório de registro de imóveis, acompanhada da ata da eleição do síndico, ou seja, a convenção mais a eleição do síndico. Até porque lá dentro do cartão do CNPJ você vai ter que indicar o síndico, o CPF do síndico, como representante legal ou responsável legal do condomínio. E toda vez que mudar o síndico, alterou o síndico, tem que alterar lá também na base de dados da Receita Federal. Esse é um outro ponto que você tem que ficar ligado. Alterou o síndico, altera no CNPJ também. Tá? Bom, o ato constitutivo aqui nós vimos que a regra geral é essa, né? Convenção do condomínio registrado no registro de imóveis, acompanhada da eleição do síndico. Ok. Percebeu que a convenção é no cartório de imóveis e a eleição do síndico pode ser no título de documentos, não precisa ser no cartório de imóveis. Aliás, não tem nem por que ser no cartório de imóveis.
Vai no título de documentos. Bom, outra opção seria mandar a certidão emitida pelo registro de imóveis que confirme o meu registro do memorial de incorporação do condomínio. Então, você vai lá no cartório de imóveis e vai pedir uma certidão. E aí vai obter esse registro do memorial de incorporação do condomínio, acompanhada da ata da Assembleia que deliberou pela inscrição no CNPJ, bem como a ata da Assembleia da eleição do síndico, registrada no título de documentos. Então, ou seja, então aqui, essa segunda opção seria casada com essa opção aqui que deliberou pela inscrição no CNPJ. Tá? Mas vamos utilizar a regra geral, que é essa daqui, né? Que é a convenção mais a ata da eleição do síndico. Então, só reforçando que toda vez que tiver alteração, o síndico altera o CNPJ. Já vi alguns condomínios aí que estão tudo atrasado, o síndico está lá de 1900 e bolinha. O síndico antigo tem que alterar isso aí e colocar. Por que eu recomendo você sempre deixar atualizadinho? Sempre tem que ter atualizado. Porque uma hora vai estourar uma bucha aí na Receita Federal, o síndico vai ter que ir lá para resolver. E aí você vai precisar do atual. E até processar lá e até explicar que também focinho de porco não é tomada. Então, é bom você deixar isso bem atualizado. Tá bom? E